qual é a importância da filosofia no sentido de compreender o mundo que nos cerca? A filosofia é um exercício humano necessário. Eu, inclusive, sou um dos que defende, né, de que a hipótese de que a filosofia não surgiu na Grécia, né? A gente tem textos filosóficos mais antigos que os gregos no continente africano, no Kemet, por exemplo. Então, isso é uma coisa importante. Filosofia é um exercício humano que vai refletir sobre questões fundamentais. Você falou do Turgot, falou do Adam Smith, importantíssimo essas noções de tempo linear e de uma história que se desenvolve, ela entra em choque, com, por exemplo, com autores como Orunmila, por exemplo, e Tarhotep, que compreendem o tempo como uma espiral, onde o passado, o presente e o futuro, eles não se relacionam dessa maneira como está ali pensado na base do pensamento Turgot, de Adam Smith, por exemplo, que estão pensando uma evolução. Então, tem um provérbio, por exemplo, na cultura iorubá, da filosofia de Ifá, que diz, né, ele tem um personagem da cosmogonia, que é Exu, e se diz: Exu matou um pássaro ontem com a pedra que arremessou hoje. É uma ação do presente que interfere no passado. Ou seja, o passado, o presente e o futuro, eles não têm essa relação que tem que a modernidade europeia ocidental proclama. Do passado vai para o presente, do presente vai para o futuro. Não. Uma ação presente, ela pode ocasionar um resultado no passado. Isso muda a lógica da relação com as coisas. Isso muda a relação que se tem. Por exemplo, em filosofias africanas tradicionais, em filosofias de povos originários, por exemplo, a gente pode falar em uma extensão do conceito de sujeito para seres que não são viventes humanos. Então, quando o Ailton Krenak fala que o rio Uatu é o avô do povo Krenak, ele está dizendo que o rio tem desejo e intenção. Quando o Mogobe Ramose, que é um filósofo africano, que ele está discutindo a parte da filosofia Ubuntu, ele fala de um polidiálogo, a expressão que ele usa é para dizer que nós, viventes humanos, somos capazes de conversar com viventes de outras espécies, porque nós somos capazes de compreender os desejos, as intenções de outros seres. Então, a gente pode conversar com o rio e compreender que o rio não quer ter a sua rota, a sua nascente modificada, porque isso vai ter impacto para outros viventes. Então, não é uma fantasia, mas é fazer um polidiálogo, que é a expressão que o Mogobe Ramose usa, é nós sermos capazes de conversar com outros sujeitos, com outros seres. Então, quando um povo guarani chama um rio de Iara, ou quando o povo iorubá chama um rio de Oxum, chama um rio de Iemanjá, isso quer dizer que o rio ele tem vontade e desejo, e ele tem um sujeito com o qual nós vamos dialogar, para a gente poder organizar nossa vida social, a nossa comunidade. Então, não tem uma objetificação da natureza. Então, tem filosofias que não objetificam a natureza, mas, pelo contrário, elas compreendem que outros seres naturais, eles também são sujeitos, e que nós temos que respeitar os limites dos desejos desses sujeitos. A gente não é o dono, a gente não é um ser feito. Então, essa é uma diferença fundamental, né? Porque a filosofia da religião, o pensamento religioso judaico-cristão, abrâmico, o homem, o ser humano, isso fala-se homem, né? O que é um outro problema. O ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. E ele perde a semelhança pelo pecado original. E tem que tentar recuperar essa semelhança. Nas cosmogonias não abrâmicas, cosmogonias de povos orientais, africanos, indígenas, não tem um pecado original para fundar nossa relação com o mundo. Então, a relação com o mundo se dá de uma outra maneira. Se dá como nós somos seres que convivemos com outros seres, e a relação que nós temos que estabelecer com esses seres é uma relação de respeito, uma relação de cuidado. A natureza não é um mercado, um supermercado que a gente vai lá e pega o que a gente quer. Na gôndola, vai lá, vou comprar o que hoje? Comprar biscoito, comprar refresco. Não, não é isso não. Pegar bauxita, urânio, o que precisa, não é assim.
tem que perguntar primeiro, tem que fazer um polidiálogo. Eu acho que se a gente tiver um movimento progressista, de esquerda, que comece a conversar com essas tecnologias culturais, isso faz muita diferença. Eu estou aqui fazendo uma tempestade de ideias. Por exemplo, a Yoronke Oyumi é uma epistemóloga que ela vai dizer que na cultura iorubá, no livro A Invenção das Mulheres, em outras culturas, tantas culturas, as crianças não tinham pronome de gênero. As pessoas só tinham gênero na idade adulta. Ela faz uma formulação em torno disso. Né? Isso só começa a existir, os pronomes eram neutros. O pronome para que a gente chama de rei, rainha, era governante. A pessoa que governava. Eram pronomes neutros. É com a colonização que esses pronomes eles vão sendo generificados. Não eram antes. Então, quem quiser ver matéria sobre isso, leia A Invenção das Mulheres, o Yoronke Oyumi. Ela explica isso. Então, isso muda de figura. Era uma outra relação. A gente completamente pega povos como os Guaranis, que estão aqui perto da gente, onde não tinha feminicídio, porque tem um ritual para que os meninos possam se relacionar com as suas frustrações. Eu estou aqui interpretando, né? A minha fonte é Sandra Benite, minha professora de Guarani, Sandra Benite, e que vai explicar, né, isso muito bem. Quando um garoto entra na fase que a gente chama de adolescência, ele passa por um ritual. E tem alguns povos bantus que têm o mesmo ritual. Isso faz com que esses homens, porque nessas culturas, nessas cosmogonias, os homens têm sangue quente, mulheres têm sangue frio, ou seja, mulheres são mais racionais, homens são mais esquentados, são mais emocionados. Então, os homens, diante de uma frustração, podem responder com violência. Então, os rituais, eles servem para que os homens se equilibrem e que o seu sangue não fique destemperado. Então, você vai ter guerreiros como os Zulus que passam por rituais de masculinidade. Isso faz com que a relação que eles tenham com as mulheres não passe por um imaginário masculinista, que é muito presente nas culturas, na cultura da extrema-direita, né? Que as masculinidades, os homens se afirmam por uma força, por um tipo de natureza, onde a testosterona afirma o que eles são. Isso, entendeu? É bom fazer um ritual guarani, um ritual zulu, que se aprende. Vou dar um exemplo aqui, né? Estou aqui, tempestade de ideias, povo da Gara. O povo da Gara fica em Burkina Faso. O povo da Gara, as pessoas casam com pessoas. Mas se um homem casar com uma mulher, ele tem que fazer um ritual para aprender a lidar com o próprio choro, para poder aprender a lidar com aquilo que eles chamam de uma energia em que ele vai poder se comunicar melhor com a mulher, e a mulher também. Então, se você casa com uma pessoa, né, do sexo oposto, uma relação heteroafetiva, tem um ritual específico para isso. Você pode encontrar isso num livro da Sobon Fusomé, chamado Espírito da Intimidade, uma grande mestra, né, pessoa que me ensinou muito na minha vida. Então, né, uma filósofa, psicóloga burkinense, né, mas que não está muito nas referências, né, dos textos, né, das referências dos textos da academia. Eu levo para a sala de aula, né, a Sobon Fusomé quando eu posso, a depender da disciplina que eu dou, porque ela fala, não, peraí, a gente faz isso aqui, isso faz muita diferença. Então, a gente, para falar de política, tem que falar de cultura. Falar de cultura, como algumas culturas nos ajudam a sustentar outro tipo de relação.